Six. Mas de novo, terceira vez, cara, mesma página, que isso? Sai daqui, guri, a última aula a gente não entrou nisso. Bom dia, gente linda! Hoje a gente vai falar de Revolução Pernambucana, 1817, e Revolução Liberal do Porto, 1920. Espero que estejam todos bem. Um bom dia para vocês. Você já deve ter visto o recado que já está tudo solucionado lá na escola, então à tarde, aula normal rolando lá na nossa unidade. Beleza? Bem, eu vou... Aula satânica? Não, João, não. Aqui é de Deus, graças a Deus. Faz o sinal da cruz aí. Foi só uma mera coincidência sobre o número da página, que o Henrique, inclusive, já lembrou aí para nós. Sangue de Jesus tem poder, amém. Vai lá. Meus lindos, vamos relembrar alguma coisinha? Os 2 segundos estão com assunto idêntico, então está todo mundo no mesmo local. Última aula do professor, a gente trabalhou realizações de Dom João VI. Eu vou abrir meu slide, vou voltar nesta aula, só para a gente relembrar ali o que o Dom João fez, e vamos para os 2 momentos finais desse período joanino. O museu que pegou fogo destruiu tudo. É importante lembrar o seguinte, tá? Antes de qualquer fala minha, período joanino no Brasil, ou seja, quando Dom João VI vem morar no país, né, provoca uma mudança muito grande na estrutura burocrática do Brasil. Vou traduzir essa palavra de uma maneira mais correta. Quando Dom João VI vem morar no Brasil, e a nobreza acompanha ele, a nobreza portuguesa, e o alto escalão dos funcionários públicos portugueses também acompanham o rei vindo para o Brasil passa a ter uma estrutura administrativa, uma estrutura política que até então ele não tinha. Ou seja, a presença da família real portuguesa no Brasil... Calma aí, prof. Atrasei, eu tava... Oi. Acho que o Fortunato ainda está na nossa aula. Agora ele saiu. Pronto. Eu vi que tinha 2 Fortunatos, não tinha falado nada. Acho que ele entrou pelo celular e pelo PC, mas agora já está resolvido. Volta lá. Então, a presença dessa família real, ou seja, o período joanino no Brasil, ela traz para o Brasil uma estrutura que o país não tinha. Funcionário público, sabe? Vou usar palavras de hoje. Receita Federal, um fisco atuante, porque até então está tudo em Portugal. Cria academia militar, então a gente passa a ter uma formação de militares brasileiros para se tornarem oficiais brasileiros, né? Política. Assim, antes do período joanino no Brasil, você tem membros da elite se organizando para controlar as cidades, né? As chamadas câmaras municipais, mas você não tem partido político no Brasil. Então, a presença dessa elite portuguesa, ela também traz para o brasileiro as noções de administração, burocracia, política, e tudo isso vai ser muito importante para os próximos passos, ou seja, para o processo de independência. Então, um ponto a ser associado sempre quando se fala de período joanino é a família real portuguesa no Brasil planta a semente da independência. Tudo bem? Bem, gente, nós vamos lá para a Revolução Pernambucana de 1817, página 666. Na sequência, vou trabalhar com você a Revolução Liberal do Porto, encerrando este módulo. Tá? Encerrando o módulo. Então, próxima aula nossa, que vai ser presencial, se tudo der certo, né? E vai dar, a gente já está entrando no módulo novo, ou seja, nós vamos começar a trabalhar a regência de Dom Pedro I e o processo de independência. Tudo bem? Bem, eu vou compartilhar minha tela a partir de agora, tá certo? E aí qualquer coisa, abre o microfone, fala comigo, tá? Até porque quando a gente coloca aqui o slide, eu já não consigo ver mais o chat. Beleza? Vamos lá. Só um pouquinho, que ele ainda não reconheceu o meu slide aberto. Agora ele vai, só um pouquinho. Agora vai, vamos lá. Então, período joanino. A última aula nossa, o prof fez você copiar esses elementos aqui.
Tá? Você tem todos eles copiados no seu caderno. Aqui, talvez, com um pouco mais de particularidades, mas, né, as relações que Dom João VI realizou. Fundou o Banco do Brasil em Ai, gente, fiz algo errado aqui. Só um pouquinho. Vou ter que parar de compartilhar e compartilhar novamente. Vai lá. Eu coloquei a barra de segurança bem embaixo. E aí, na hora que eu quis grifar, ele não me permitiu. De novo, foi. E... Então, fundou o Banco do Brasil, né? A gente já tinha falado disso, criou a imprensa régia, né? Inclusive com ela vão ser publicados os primeiros jornais do Brasil, surge o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, abertura de faculdades, uma de medicina, né? As quais duas de medicina, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro, funda a Academia Militar do Exército e a Real Academia da Marinha, instala, isso aqui eu não coloquei para vocês, instala uma fábrica de pólvora e uma indústria de ferro, fundição de ferro, em Minas Gerais e São Paulo. A vinda da missão artística francesa, que acaba fundando a Academia de Belas Artes, hoje a universidade, né, o ECA, a Escola de Artes, né, na USP. E uma característica apenas administrativa, as províncias, né, as capitanias brasileiras passam a se chamar províncias, tá? Apenas característica burocrática mesmo do processo. E ainda a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, o Museu Real, lembrando que todos esses aspectos depois foram nacionalizados. Então virou Biblioteca Nacional, Museu Nacional, Imprensa Nacional e assim sucessivamente. Vamos entrar na aula de hoje. Nossa aula de hoje, ela começa com o que a gente chama... ainda coloquei, né? Isso aí eu citei para você, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Já tinha falado de política externa com vocês, é que eu achei que estava na sequência. E agora sim, Revolução Pernambucana, 1817. Bem, o nome já diz, muita informação sobre o tema, né? É uma revolução, então é um processo drástico, é um processo de mudança, né? Ocorre em Pernambuco em 1817. Assunto do primeiro ano, que infelizmente, né, para vocês eu acredito que não ficou da maneira mais positiva, mas vamos tentar puxar essa informação. Lá no período colonial, nós tivemos as chamadas revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Quem que está perdido aí? Deixa eu ver. O que foi? Estou dando continuação no conteúdo, gente. Como assim? Acabei de falar para vocês têm que estar atentos comigo. Estou falando que eu vou dar continuidade no conteúdo desde a hora que eu entrei na aula. Nós estamos dando continuidade no módulo 6. Brasil Colônia, período joanino. Escrevi ali em cima a página que você pode me acompanhar. Página 666. Agora largue as outras coisas. Guarda o celular, sai do jogo. Agora você tem que estar com o caderno do seu lado. Você tem que escrever Revolução Pernambucana nesse caderno e aí vir comigo para a aula. Beleza? Para um pouco a brincadeira no chat. Agora não é hora de escrever lá. Agora é hora só de você prestar atenção. Tá? Se você está assistindo a aula pelo celular, meu rei, que bom para você. Continua por ele. Estou falando para quem está fazendo outra coisa no celular que não seja aula. Ok? Segura esse chat. Agora é hora de focar. Na hora que volta para o presencial, vocês não estão dando conta. E a prova vai vir, o simulado vai vir e a porrada vai ser grande. Beleza? Sem sorriso agora, para vocês poderem entender que a coisa é séria. Revolução Pernambucana de 1817. É uma reação contra o período joanino. Pernambuco sempre foi uma província diferente. Lá em 1710, quase 100 anos antes, ocorreu em Pernambuco uma revolta chamada Revolta dos Mascates. A Revolta dos Mascates opôs a cidade de Olinda à cidade de Recife. Olinda de portugueses, Recife de... Olinda de brasileiros, Recife de portugueses. Recife venceu. Gera em Pernambuco, olha a palavra, um sentimento anti-lusitano. Traduzindo, se nas províncias brasileiras
a maioria dos brasileiros não gostavam dos portugueses, em Pernambuco eles gostavam menos ainda. Então, Pernambuco foi desenvolvendo um pensamento, um sentimento cada vez mais contrário a essa dominação portuguesa. Independente do cara ser descendente de português ou não. Por quê? Porque eu moro no Brasil, o Brasil é oprimido pelo Pacto Colonial, então Pernambuco sempre foi um pouco mais resistente a esse processo de dominação. Ponto. Agora a gente vem para o período joanino. Quando a família real portuguesa vem morar no Brasil, se faz necessário criar uma série de impostos novos para poder custear a família real. E aí você tem que lembrar que quando eu falo custear a família real, não é só a família real. É a nobreza que veio junto, são os funcionários públicos que vieram junto, são os agregados, os puxa-sacos, todos aqueles que vieram junto com Dom João VI. Então, esses impostos passam a ser chamados de impostos joaninos, porque são do período de Dom João VI. Então, lá em Pernambuco, em 1817, vai ocorrer uma revolução de caráter liberal e separatista. Então, pausa aí nessa primeira informação. Revolta liberal. Significa que os caras estão defendendo república, que eles estão defendendo democracia, que eles são contra o modelo absolutista, ok? E olha a outra referência, ela é separatista. Ela quer separar Pernambuco do domínio português. Mas, prof, o rei já não está morando no Brasil? Tá. Brasil não virou Reino Unido? Virou. O que eles querem? No momento ali, se separar do Brasil. Eu não quero mais fazer parte dessa unidade federativa, desse império português, porque a gente está sendo oprimido, pagando impostos abusivos, para manter um bando de nobre ali, né? Tadinho deles, eles não sabiam ainda o que seria a república. Beleza? Mas, então, nós temos o primeiro momento desse contexto da chamada Revolução Pernambucana. Bem, os outros fatores, eles estão relacionados a aspectos econômicos. Como eu sei que tem muita gente que gosta de copiar, eu vou limpar aqui esse slide. Você só vai copiar o que tiver grifado como tá, para ficar tranquilo. Então você põe o nome Revolução Liberal Pernambucana de 1817, revolução de caráter liberal e separatista, provocada pela crise econômica. A crise econômica é porque Pernambuco estava amargurando, desde o século XVII, a crise do açúcar. Então, provocada pela crise econômica do açúcar, que já vinha em crise desde as invasões holandesas, e nesse momento aí do século XIX, pela crise do algodão. Tá? O algodão entrando aí num processo de crise econômica. Por quê, gente? Aí você tem que lembrar um pouco de história geral, beleza? Segunda Revolução Industrial iniciando, outros países produzindo, promovendo sua Revolução Industrial, e os Estados Unidos, nessa época, se tornam um dos maiores produtores de algodão. E aí a galera lá na Europa passa a comprar o algodão nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está mais próximo da Europa do que o Brasil. E aí, então, Pernambuco vai amargurar uma crise econômica em virtude da crise do açúcar e do algodão. Agora, para melhorar ainda esse descontentamento, Pernambuco ainda estava descontente, né? Ou seja, a crise econômica, vou grifar com uma cor diferente, ela vai ser potencializada, né, por causa de uma seca que aconteceu um ano antes, levando aí a queda da produção. Prof, já olha o que vocês estão perguntando, só um segundinho. E por causa da elevação dos impostos. Esses impostos foram criados, novos impostos, ou aumento de impostos, para sustentar a ociosidade da nobreza que agora morava no Brasil. Só um minuto, eu vou lá ver o que perguntaram no chat. Não perguntaram nada? Fez um barulhinho. Achei que tinham perguntado alguma coisa. Tá tranquilo até aqui? Eu estou olhando aqui no chat, qualquer coisa, ok? Então, vamos
organizar nossas informações. Vamos organizar elas. Primeira informação. Uma revolução acontecida em Pernambuco durante o governo de Dom João VI. Revolução essa acontecida por causa do sentimento anti-lusitano, ele vai aparecer no slide já já, sentimento anti-lusitano, agravada por uma crise econômica, os caras estão descontentes com a crise econômica, e para piorar essa crise econômica, aumentaram os impostos. Ou seja, o brasileiro está pagando mais imposto para manter, né, para manter aquele modelo funcionando, para manter como que eu vou dizer assim, a nobreza portuguesa ociosa lá no Rio de Janeiro. Então, todos esses elementos aí vão confluir para a Revolução Pernambucana. Ok? Vamos lá, voltar para o slide. A revolta atingiu todos os níveis da sociedade. Então, a revolta atingiu todos os níveis da sociedade. Todo mundo estava descontente. O funcionário público, o comerciante, padres, militares, os membros da aristocracia pernambucana, os latifundiários. E aí, né, você vai pegar uma outra referência. Se aqueles que geram emprego estão descontentes, se os altos funcionários públicos estão descontentes por causa dos elevados impostos, por causa da crise econômica, gente, o campesinato, o trabalhador comum, também está revoltado. Então, esse processo, ele se... como que eu vou usar a referência? Ele se espalha por Pernambuco. Todo mundo ali descontente com a figura da família real portuguesa, com os impostos joaninos, né, com o governo de Dom João VI. Tá tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo de boas. Beleza. Só tem o Henrique nessa sala, né, gente? Deus do céu. Não, professor, tem também. De boa. Vai, tá me anulando aí, ó. E aí? Ó, puxa a espada aqui, Opa. vocês não tomam jeito, não. Não, mas o Henrique é o cara que não deixa o professor ficar depressivo na aula online. Porque quando a gente está na aula... Como que é o nome da outra menina? Meu Deus, agora vou... A Raquel. Raquel também. Tá aí, Raquel? E Caio que se foda, né? Acho lindo. Ai, tadinho do Caio. Eu ia chegar. Caio, cadê você? Deixa eu ver você aqui, Caio. Oh, meu Deus do céu. Eu tô aqui, professor. Porque é esse povo que fala... Moleque chapou, folhas. Mano, a gente tá dando aula para uma câmera, aí a gente vai ficando depressivo. Eu já sou meio depressivo. Tadinha da Ingrid. Não, Ingrid, tá perdoado. Aí, esse povo que fala com a gente é o que fala assim, ai, meu Deus, eu não tô dando aula sozinho. Graças a Deus, tem alguém me ouvindo. Ô, gente, eu já fico ouvindo vozes. Aí agora eu não ouço nem mais as pessoas falando comigo. Mas não são as nossas vozes. Essa é a diferença. Tá tudo bem, então? Tá tudo jóia? Beleza, vozes na minha cabeça. Então, beleza. Então, vamos lá agora para a parte final do processo. Gente, só para lembrar. Ai, obrigado. Ó, revoltas separatistas. A gente já tinha visto duas. É que vocês não lembram, porque foi no final do ano daquele online maldito de 2020. Que aninho maldito. Não vamos nem lembrar dele. Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. A Revolução Pernambucana é a terceira revolta separatista, tá? Ou seja, querem se separar do Brasil. Vou voltar lá para a apresentação de slide. Então agora eu vou passar ele. Uma dica legal, às vezes, para quem gosta de copiar tudo é dar print, mas lembrem-se, você tem esse slide, eu já postei lá para você. Não acha ele, me avisa, termina a aula, eu posto de novo lá no chat, tá bom? Então, lembra, não tem que copiar slide, né? Mas tem aqueles que não resistem, lembra que você tem esse material. Vai lá para outra parte agora. Bem, os caras vão fundar um governo provisório em Recife, inspirado na fase do Diretório Francês, da Revolução Francesa, nos anos finais da Revolução, e vão criar um governo revolucionário em Pernambuco. Vão governar Pernambuco. Vão ter como propostas, né, defendidas pelos revolucionários a liberdade de
pensamento e de imprensa, de expressão. Queriam a abolição dos impostos joaninos, ou seja, não querem pagar mais aqueles impostos para manter a nobreza, a preservação do direito à propriedade privada. Olha o que está escrito nas entrelinhas. Preservação do direito à propriedade privada, entenda-se como: nós não vamos abolir a escravidão. Gente, Pernambuco era a capitania e, posteriormente, a província com a maior produção de açúcar do Brasil, né? Totalmente dependente da mão de obra escrava. Então, os caras não abriam mão da escravidão. Pausa. Pausa para entender uma coisa. Ou seja, vou voltar ao slide, beleza? Calma que eu volto de novo para cá. Vou voltar lá para o início da aula. Olha aqui. O cara vem e me fala que vai fazer uma revolução de caráter liberal, democrática, republicana. E aí lá na frente ele pega e fala assim, ó, beleza, nós somos liberais republicanos, mas não vamos abolir a escravidão. Ou seja, esse liberal da Revolução Pernambucana tem limites, né? Não é para todo mundo. Não era então assim tão liberal. Tudo bem? Pequena adesão das outras províncias, somente Paraíba e Rio Grande do Norte vão aderir à chamada Revolução Pernambucana. As outras províncias vão ficar na sua, não vão participar do processo. E aí o governo de Dom João VI no Brasil fez a única coisa que ele podia fazer, né? Sentou a porrada em Pernambuco. Na época, Portugal, esse cara vai, nós vamos falar dele de novo lá na frente. Dom João VI contrata um mercenário inglês, Lord Cochrane. O cara tinha vários navios de guerra, eles cercam o porto de Recife, bombardeiam a cidade, as tropas entram na cidade, desfazem o governo provisório, prende quem tem que prender, aproveita para matar os desafetos, acabou a Revolução Pernambucana. Ela durou 74 dias apenas. Tá? E aí, claro, né? Após a derrota dos pernambucanos, só aumentou, né, a raiva, né, o descontentamento. Na apostila está dizendo 75 dias, por um dia de diferença. Já falei para vocês que essas margens de erro em história é normal, né? E aí a revolução é desfeita. Dom João VI, então, sai vitorioso, né, de uma revolta enfrentada dentro da sua gestão no Brasil, contendo o processo revolucionário. Tá tranquilo? Olha o print mais rápido do Oeste. Beleza, gente? Agora, minhas crianças, a gente vai para o outro tema. O outro tema agora chama-se Revolução Liberal do Porto. Ó, outra revolução. Só que essa não está acontecendo no Brasil. É uma revolução que vai acontecer em Portugal. Ela vai acontecer lá em Portugal. Professor, Oi, diga, estou aqui, pode falar. você pode sobre essa preservação da escravidão, o que o senhor tinha falado mesmo? Que eles não estão participando dos escravos, alguma coisa Então, porque assim, ó, a revolução se chama revolução, né, pernambucana, e era uma revolução liberal. Então, por ser liberal, se entende que vai se libertar os escravos, vai adotar a democracia, vai proclamar uma república. Só que, na hora que os caras colocam lá o que eles defendiam, eles querem preservar a propriedade privada. E escravo, nessa época, era propriedade privada. Ou seja, ela tem limites. O liberal da Revolução Pernambucana tem limites. Não era liberal para todo mundo, tá bom? Típico das elites brasileiras naquele período colonial. Diga, o que mais? Eu atravessei você sem querer, diga. Não, eu só agradeci. Eu que agradeço, obrigado. Tranquilos até agora? Nicole, tá tudo tranquilo? Sim? Manoel, o que foi? Beleza, então beleza. Isso, apenas mais uma, né? Exatamente. Apenas mais uma das revoluções. Bem, agora a gente vai para outra. Chama-se Revolução Liberal do Porto, está na página 667. Lembrando que ali nessa página 667
eles colocaram naquele módulo a Revolução Liberal do Porto, e na segunda coluna ali, ele já colocou o período regencial do Dom Pedro I, tá? Que eu não vou fazer agora com você. Vamos fazer com calma esse processo, tá certo? Então, na outra aula, a gente vai entrar em processo de independência, aí o prof vai entrar com período regencial, Dom Pedro I, aí vai ser no quadro, bonitinho, organizado, para o teu caderno ficar... Ah, meu Deus, faz 100 mil anos que eu não ouço essa frase. Para ficar supimpa, alas, calma, para ficar supimpa na hora de você estudar. Isso é coisa de gente velha, gente. E não queria dizer nada, não, isso é coisa de gente velha. Vocês já querem pôr chamada? Sai, crianças, ainda não está na hora, não. Tem 15 minutos ainda. O pai está idoso. Está idoso sou eu, então. Eu estou caquético, então. Vai lá. Bem, para falar da Revolução Liberal do Porto, eu preciso falar de Napoleão e Congresso de Viena. Napoleão, é só para dizer, ele foi derrotado em 1815. Quando ele é derrotado, se faz uma reunião entre as potências europeias com a França, porque agora a França volta a ser absolutista, para reorganizar o mapa da Europa. O Napoleão conturbou toda a vida na Europa. O cara desfez o milenar Sacro Império Romano Germânico, libertou províncias, unificou regiões, invadiu territórios. Napoleão tocou o terror na Europa. E aí o problema é que o que fica depois de Napoleão é como que organiza o mapa, as fronteiras, sabe assim, ó, esse território era da Áustria, aí o Napoleão foi lá e libertou aquele território vai ficar livre, vai voltar para a Áustria? Tá. Isso são indagações para a aula do Augustinho, beleza? Para minha aula aqui, o que eu preciso? O Congresso de Viena, eu vou sair do slide, para olhar só para vocês, eu já volto para ele, peraí, vamos parar de apresentar rapidinho. A última das... que aí ele é derrotado na chamada Batalha das Nações, aí ele vai para o exílio em Elba, aí ele volta, toca o terror de novo, 100 dias de governo, e aí ele é derrotado na chamada Batalha de Waterloo, que é a última, e aí ele é exilado, tá? Tudo acontece em 1815, né? Porque um é no comecinho, aí 100 dias de governo é derrotado de novo, tá? Olha só, o Congresso de Viena cria a seguinte regra: para poder legitimar os governos, os reis que tinham fugido, os reis que não estavam nas suas nações, deveriam voltar para os seus países de origem. É por isso que o Dom João VI eleva o Brasil à condição de Reino Unido lá em 1816 e 1817, para ele não perder a coroa dele lá em Portugal. Ponto. Tranquilo? Agora conta comigo, ó, vou fazer no dedo, porque você sabe que o Adriano é ruim de matemática. 1815, 16, 17, 18, 19, 20. Tem algo errado. Já tinham se passado 5 anos da derrota de Napoleão e o Dom João VI não voltou para Portugal ainda. Desde a derrota de Napoleão, Portugal está sendo administrada por um ministro inglês. Então os portugueses estavam revoltados. Vamos puxar na memória? Por que o português está fulo da vida com Dom João VI? Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, o português perdeu o monopólio de comércio. Dom João fez um monte de acordos privilegiando a Inglaterra, então Portugal foi sacaneada de novo, porque a Inglaterra está com mais vantagens que Portugal. O Dom João VI foi lá e transformou o Brasil em Reino Unido de Portugal, e a cidade de Lisboa perdeu o status de capital do Império. A capital do Império passou a ser o Rio de Janeiro. O brasileiro está super feliz. O português está emputecido. Está tranquilo ainda? Então agora é simples. Ou seja, o descontentamento do português é muito grande durante esse momento
que a família real portuguesa veio para o Brasil e fez todas essas coisas. Os portugueses, então, se organizam e, em 1820, na cidade do Porto, a cidade do Porto em Portugal nessa época era, como que eu vou colocar para você, ó, é igual a gente comparar Brasília e São Paulo. Brasília é a capital e São Paulo a cidade mais importante. Então vamos levar para Portugal. Lisboa é a capital, mas a cidade do Porto era a cidade mais rica de Portugal, era a cidade mais importante. Então, na cidade do Porto, lá em Portugal, vai eclodir uma revolta organizada pela elite portuguesa, a burguesia portuguesa, né, que acaba indo para o povo, porque se o burguês está ruim, o emprego para o povão também está ruim, ok? Crise econômica, as vantagens que eles perderam. Então, eclode em Portugal uma revolução. O povo sai às ruas, né, dá porrada nos oficiais do governo que ainda estavam por lá, assumem uma Assembleia Legislativa, se reúnem e, pasmem, fazem uma Constituição para Portugal e mandam um ultimato para o Dom João VI. Ô, Dom João, é o seguinte, fizemos uma Constituição aqui em Portugal, rei. Você não está aqui, né? Você está aí no Brasil. Você tem que lembrar que Portugal era um país absolutista e não tinha Constituição. Então agora, a Revolução Liberal do Porto, ela é liberal para os portugueses, mas não é liberal para os brasileiros. Exato, Henrique, você não está aqui, né? Se você estivesse aqui, você ia fazer algumas leis dela, mas como você não está aqui, nós fizemos a Constituição. E é o seguinte, ou você vem para cá e assina essa Constituição, e Portugal vai se manter uma monarquia constitucional, ou então, rei, nem vem, a gente já proclama uma república e já elege um presidente. Você que sabe. Olha a pressão em cima de Dom João VI. Ou você volta para Portugal para assinar e jurar a Constituição, ou então nem volte e fique nesse Brasil. E aí, o que tu faria? Should I stay or should I go? Não sei se fico, não sei se vou. Hã? Gente, ser rei no Brasil é bacana, mas ser rei da Europa é mais chique, não é não? Oh! Então, por causa da Revolução Liberal do Porto e a pressão que a elite portuguesa lá, que ainda estava em Portugal, a burguesia portuguesa e parte da população faz em cima de Dom João VI, ele vai ser obrigado a voltar. Eu vou compartilhar meu slide para você ver outras nuances e características da Revolução Liberal do Porto. O dia do fico, Caio, é que Dom João VI vai voltar para Portugal e, com medo de que o povo aqui tomasse o poder, ele deixa Dom Pedro como príncipe regente. Aí, lá na frente, a corte portuguesa, o parlamento português, vai exigir que Dom Pedro volte, para os caras fazerem o quê? Essa é a palavra-chave da Revolução Liberal do Porto. Presta atenção agora. Portugal quer recolonizar o Brasil. Portugal quer anular a abertura dos portos, anular a elevação do Reino Unido, né? Desfazer os tratados com a Inglaterra e fazer o Brasil voltar a ser colônia, colocar o Brasil no lugar dele, ser a colônia. Só que o Dom João VI é muito esperto nesse momento. Olha só. Gente, lembra? Falei disso no primeiro momento da aula. Quando você experimenta a liberdade, você não vive mais sem ela. Então, Dom João VI percebe o seguinte, brother, se eu voltar para Portugal, o parlamento português vai querer recolonizar o Brasil. Os brasileiros não vão aceitar e vão fazer a independência. Inclusive, nesse momento, a América Latina, a América Espanhola, o que está acontecendo nela? Está acontecendo um monte de independência. Independência do Paraguai, independência da Venezuela, independência da Colômbia. Os caras estão aproveitando a dominação napoleônica para fazer independências. Ou seja, o Brasil está vendo todas aquelas independências acontecendo. Então, ele deixa Dom Pedro de propósito para meio que controlar o processo e tentar evitar a independência. Ou pelo menos, se tiver que fazer, que faça ele. Vamos lá, minutos finais da aula, mas enquanto isso, vamos lá,
Pessoal do segundo A pode colocar o nome na chamada. Só o segundo A. Vamos organizar esse negócio aí, gente. Vai lá, daqui a pouco eu chamo o pessoal do B. Enquanto isso, eu apresento minha tela. Então, vai lá, acompanha comigo. Revolução Liberal do Porto, iniciada pelos comerciantes da cidade do Porto. O prof já falou para você que é uma cidade importantíssima, né, da elite portuguesa. Então, aqui, iniciada comerciantes da cidade do Porto, em Portugal, em 1820. Essa revolução demonstrava a situação desesperadora do reino português. Portugal perdeu seu principal mercado, o Brasil, por causa da abertura dos portos às nações amigas, e Portugal perdeu seus direitos de alfândega por causa dos tratados de 1810. Portanto, os portugueses queriam recolonizar o Brasil, numa medida anti-absolutista, para forçar Dom João VI a voltar para Portugal e, assim, retomar o antigo prestígio e poder político e econômico de Portugal. Volto a dizer, a Revolução Liberal do Porto, ela é liberal para os portugueses e não para os brasileiros. No caso do Brasil, ferrou, neném. Os caras querem recolonizar a gente. Eles querem desfazer a abertura dos portos e os tratados de 1810 que foram assinados com a Inglaterra. A Revolução, em suas intenções recolonizadoras, mobilizou a sociedade brasileira. A elite brasileira, acompanhando o que estava acontecendo em Portugal, não gostaram. Por quê? Eles perceberam que essa Revolução Liberal do Porto era para recolonizar o Brasil. Então, a elite rural brasileira e os comerciantes brasileiros vão se colocar contra a burguesia portuguesa. O Brasil vai falar, aqui não, guerreiro, agora não. A gente experimentou isso aí, nós não vamos abrir mão disso. Pedindo para Dom João VI ficar. É quando o rei de Portugal recebe o ultimato. Ou ele volta para Portugal como rei e jura a Constituição, ou pode dizer adeus ao título dele. Portugal ia fazer alguma coisa nova lá. Ou iam eleger um novo rei, ou iam proclamar uma república. Como assim eleger um novo rei, professor? Pega outra pessoa de família real lá e colocava como rei. Tá? Então, Dom João VI retorna, então, para Portugal em 1821 para não perder a coroa portuguesa. No seu lugar, ele deixa seu filho, Dom Pedro, ainda sem o título de Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Ele ficaria como se fosse um governador geral do país, já que o pai dele teve que voltar para Portugal. Beleza? Tranquilos até aqui? Encerramos. Opa, obrigado, Henrique. Encerramos a aula sobre. Rebeca, quer que volte? O prof volta, meu anjo. Peraí. Enquanto isso, pessoal, deixa eu só pôr aqui o organizador. Já tirou já o print. Precisa não. Já tirou? Então, beleza. Segundo B, pode colocar o nomezinho. Enquanto isso, deixa eu dar uns recados finais. Tarefinha de hoje são 2 questões sobre Revolução Pernambucana e uma sobre a Revolução Liberal do Porto, bem tranquila, só com base na aula você consegue responder ela. Beleza? Gente, muito obrigado pela atenção, se cuidem, podem sair da aula e a gente volta aí na quarta-feira, semana que vem, aula presencial, tudo ok novamente. Um abraço para vocês, fiquem bem, qualquer coisa estou à disposição. Fiquem com Deus. Fala, professor. Falou, professor. Professor. Um abraço. Tchau, tchau. Bye, bye. Valeu. Beijinho, fiquem bem. Eu que agradeço. Obrigado vocês pela presença e participação. Se cuidem. Gente, não esquece de pôr o nome. Se você era do A e esqueceu, pode pôr o nome agora. Tchau, Ana. Tchau, Ana Júlia, Ana Lívia. Obrigado, Ana Gabriele. Tá bom? Não deixe de pôr o nome. É sua presença, é sua garantia de presença. Tá bom? Vai lá.
Ok. Tem alguém aqui da escola, né? Vocês encerram a gravação ou eu encerro? Ah, valeu, João. Obrigado, obrigado. Então o prof vai ver aqui. Perguntando aqui no grupo da escola. Todo mundo termina aí de colocar o nome. Aula encerrada. Obrigado pela presença de todos vocês. E até semana que vem. Se cuidem. Tchau, tchau.